Bom dia, como vai você? Hoje é dia 29 de outubro, temos aí 2 meses para acabar o ano, gente linda! Temos novembro inteiro, dezembro inteiro, para fazer a nossa vida valer a pena, fazer a parte que nós precisamos fazer nesse ano. Então vamos lá, vamos pensar nisso, né? Pensar em você, pensar na sua possibilidade, na sua potência, nas suas capacidades e naquilo que você está deixando no cantinho. Talvez você tenha feito uma resolução de ano novo. Eu tenho um recurso aqui que eu gosto dele, que ele tem esse nome, eu não sei cadê, mas está por aqui, resolução de ano novo. Talvez você tenha feito a sua resolução de ano novo. Enfim. E você tenha colocado o que eu vou fazer, quantos quilos eu vou emagrecer, para onde eu vou viajar. E agora, como você não olhou mais, você não sabe se você está no caminho certo, porque talvez você tenha feito emocionalmente. Está fazendo, todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Vou escrever aqui porque está todo mundo fazendo. Dizem que tem que fazer, né? Só que se você não se compromete com aquilo que você tem que fazer, você sempre vai ficar nas demandas alheias. E eu vou te falar, sobra demandas alheias. E aí, não precisa muita coisa não. Talvez você esteja me ouvindo aqui e de repente, porque você passou a me ouvir, o próprio algoritmo começou a mandar um monte de psicóloga que fala coisas parecidas com o que eu falo. E aí você começa a tem que ouvir a palestra de hoje, tem que ouvir o devocional de hoje, tem que ouvir, você não tinha nada. Aí agora que você está ouvindo esse, o algoritmo percebeu e começou a mandar, passou a ser uma demanda sua. E aí você entra no fluxo da escassez. Não ouvi, não vi, não olhei, não. Só que nós precisamos nos apropriar mesmo de quem somos, tomar a rédea da nossa vida na mão e fazer a nossa vida valer a pena, pegando o que eu quero para mim, não o que há de imposição para eu fazer. Porque eu posso avaliar isso que tá vindo para mim, ó. Por exemplo, eu usava esse marca-texto aqui. Marca-texto normal, tá vendo? Esse marca-texto. Ele mancha a folha. E uma amiga foi e falou assim pra mim: poxa, Hannah, por que você não usa em gel? Em gel não mancha. Ok. Aí eu fui e comprei um. Aí comprei um amarelo, um verde, Fui comprando as cores que tinha laranja, porque eu gostei. Realmente, quando eu marco, ele não mancha a folha de trás. Então, para mim, foi importante avaliar se a fala da minha amiga tinha razão. E aí, porque eu tenho aqui, tenho no estojo, tenho no consultório, eu comprei um para cada lugar e aproveitei e comprei de cores diferentes. Joguei esse fora? Não, quando ele acabar de funcionar, eu não compro mais dele. Mas percebe, ó, uma amiga apresentou uma possibilidade. Eu usei a dela, comprei uma, realmente gostei. Eu marco muito meus livros. E aí eu fui e falei assim, vou comprar cores que eu boto um em cada lugar. Isso não é ser capturado, roubado, isso é avaliei, vi, uso, é bom pra mim. A partir de agora o que eu comprar será de gel, ponto. Não fui roubada, fui apresentada, avaliei e disse sim. Essa é a diferença do adulto e da criança. A criança nem pensa, tem que fazer, calma. A cultura é fundamental para a identidade de um povo, mas se ela nos impede de nos colocarmos no lugar do outro e pensar antes de reagir, torna-se escravizante. Olha aqui, eu te dei um exemplo simples, mas isso aqui, ele vai para as outras áreas da vida. Às vezes eu tô com a minha bolsa lá, minha bolsa simples, aí eu olhei, poxa, fulana compra bolsa em tal loja, a partir de hoje eu vou comprar lá. Por quê? Você não gostava da sua loja? Não gostava? Funcionava pra você? Te levava pro parque, pra praia, pra viagem, pra... Por que que você tem que usar o que o fulano usa? E aí você fica escravizada porque você não pensa antes de reagir. Você é capturada. A partir de hoje tem que ser... E isso a gente fala de marcas, de tipos de telefone. Nós precisamos avaliar, saber se a gente ainda tá em nós na nossa vida. Porque às vezes a gente é tanto a interferência, a influência do outro, que não sobra a gente. Quando estava morrendo sobre o madeiro há 2000 anos,
Jesus disse algo surpreendente: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Uma análise não religiosa, mas psicológica e sociológica, demonstra que a afirmação carrega um altruísmo sem precedente, mas, ao mesmo tempo, parece inaceitável a atitude de proteger os carrascos. Olha aqui, Jesus no madeiro olhou e falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Os soldados romanos sabiam o que faziam, cumpriam a peça condenativa de Pilatos, peça condenatória de Pilatos. Entretanto, para o mestre dos mestres, os pensamentos que eles construíam era, por um lado, fruto da livre escolha e, por o outro, refém da base de dados da memória, da cultura tirânica e do Império Romano. Assim aconteceu com Hitler também. Hitler deu um comando, criou um discurso e todo mundo foi. Feito manada, como diz Jung, né? A gente tem que ter um cuidado com isso, porque hoje a gente tem os ditames sociais. A gente olha lá, fulano, 20 milhões de seguidores. É importante. Você nem avalia se é importante mesmo. Quer ver uma coisa? Essa menina aí, a Jéssica lá do avião, né? Que a criança começou a chorar, sai do lugar, dá lugar pro meu filho. A menina, em 2 dias, foi para, sei lá, 5 milhões de seguidores. Hoje ela já caiu, hoje ela tem 2 milhões e 300. Você tá falando mal dela? Não, eu tô falando que todo mundo foi lá. A Jéssica disse não no elevador, no avião, sei que. Depois as pessoas foram vendo e deixando pra lá. Teve gente que continuou, claro, seguir ela. Mas muita gente deixou de seguir. Não é à toa, os números baixaram drasticamente. Por quê? Porque era o afã do momento, o pin da notícia, mas depois perdeu a graça. E por que perdeu a graça? Porque não era sustentável, não tinha motivos das pessoas permanecerem lá. Boa parte das pessoas, teve gente que permaneceu. Então isso é importante a gente pensar, porque senão a gente fala, não, tem 5 milhões de seguidores, tem que ficar aqui. Por que você tem que ficar ali? Faz sentido para você? Fala do que você acredita. Tem valores parecidos com o seu? Não adianta também você ficar lá brigando com a pessoa. Não briga. Para de brigar, a gente tá brigando muito. Então, assim, não gostou? Dá tchau. Cumpriram ordens. Não eram completamente autônomos, nem donos do seu próprio destino, como foi os soldados de Hitler, como todas as guerras. As pessoas, elas não são autônomas. E quando fala de guerra, né, agora, por exemplo, a gente está em guerra, você vê que o governo manda, né, os de 18 anos vai para a guerra, não tem escolha, não tem escolha. Bota na guerra e a família que fica sem o seu, entendeu? Sem o seu filho, sem o seu marido. A cultura é fundamental para a identidade de um povo, mas se ela nos impede de nos colocar no lugar do outro e pensar antes de reagir, torna-se escravizante. Será que você é um escravo? E olha, tem uma frase que eu aprendi no coach, mas a neurociência alinha essa frase porque nós somos neurônio espelho. Se eu tô aqui, eu bocejo. A pouquinho está bocejando e a gente começa a fazer rodízio de bocejo, porque a gente é neurônio espelho, a gente imita o comportamento. Se isso funciona no bocejo, imagine nas outras coisas. E aí no coach a gente fala muito isso, assim, você é a média das 5 pessoas que convive, dos livros que lê, do filme que assiste. É verdade. Nós somos a média das pessoas que nos relacionamos. Por isso que a gente precisa avaliar, será que eu tô me relacionando bem? Tô me relacionando mal? Como é que eu tô? Como é que eu tô? Preciso avaliar para eu florescer e crescer. E é importante isso, a gente decidir florescer e crescer, para que a nossa vida valha a pena ser vivida. Senão, a gente fica queimando dias, queimando possibilidades, queimando a nossa história, queimando aquilo que chega pra gente, a gente descarta. Não seja escravizado pela cultura. Tenha sua ideia própria, tenha sua identidade, tenha sua forma de pensar, invista em você e no seu autoconhecimento.
Beijo grande e até amanhã.